O Senhor é o nosso Boaz. Porque nós fomos moabitas. Aqueles que ninguém queria nos resgatar e ninguém tinha vontade de nos resgatar. Mas o Senhor foi o nosso Boaz e nos resgatou e nos incluiu em sua geração. Você pode fechar os seus olhos em gratidão ao Senhor e dizer ao Senhor: Senhor, obrigado. Porque quem eu seria sem o Senhor? Quem eu seria sem a Tua presença? Quem eu seria sem o Teu amor? Onde eu estaria agora, Senhor? Onde eu estaria se o Senhor não tivesse me resgatado? Se o Senhor não tivesse tido esse desprendimento, esse amor em me comprar, em se dar por mim. O Senhor não pagou um preço de um valor em dinheiro. O Senhor pagou o preço da sua própria vida, do seu próprio sangue. E eu, Senhor Deus, quero ser tua Ruth. Faz de mim, Senhor, da linhagem do teu filho. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 128. Vamos lê-lo todo, do versículo 1 ao 6. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Senhor, nesta noite nós queremos te louvar, te engrandecer. Oh Deus, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade, Senhor Deus, de ministrar e de ouvir, de ser mexido pela tua palavra. Faz em nós, ó Senhor Deus, nesta noite. Opera em nós, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos neste texto, vamos dar uma contextualizada naquilo que a gente quer falar. Hoje, só nesse culto, eu ouvi 3 vezes a palavra geração. E por falar em geração, eu quero falar sobre gerações. A Bíblia fala... Tudo bem aí? A Bíblia fala sobre gerações, que nosso Deus é um Deus de gerações. E as gerações na Bíblia, elas duram em média 40 anos. Mas hoje em dia nós contamos as gerações um pouco mais rápido. As gerações hoje elas têm em média 20 anos. E eu quero falar das últimas 4 gerações. Nós temos aí desde a Segunda Guerra Mundial, nós temos as gerações, contamos as gerações, né? Nós temos uma geração silenciosa, que é do início do século, que é a geração que vai desde 1920 a 1940 ali, não está no slide, mas é a geração que sai
da Primeira Guerra Mundial. E essa geração, a segunda geração, é a geração que a gente chama de Baby Boomers, que é uma geração depois da Segunda Guerra Mundial, chama Baby Boomers porque houve uma explosão demográfica logo após a Segunda Guerra Mundial. O pessoal fez filho pra caramba, e aí teve muita gente que nasceu nessa geração, né, uma geração que vai de 1940, do início de 1940 até 1960. Depois vem a geração X, que é de 1960 até o início de 1980. Eu me incluo nessa geração, é a geração X. É uma geração que viu aí o início da televisão preto e branco, depois colorido, o início do cinema. Aquela geração que foi bem voltada para a televisão. Depois vem a geração Y, também chamada de Millennials, que é a geração que conhece a informática, que começa ali de 1980 até 1990, começa em 1970 a 1990, é a geração que começa a entender um pouco da informática, o início dos computadores, né? Passa por um processo de industrialização e começa a iniciar no processo de globalização. Essa geração é a geração X. A geração Y é a geração que começa, é a que inicia, né, o processo de internet. É uma geração que já nasce na era da internet, que já nasce na era dos smartphones. Essa geração ela é muito bombardeada por informações, né? E nós temos agora a geração, que é a geração dos nossos pequeninos aqui, que nós oramos com ele, que é a geração alfa. Essa geração é uma geração que ela não sabe o que é não ter internet. As nossas crianças já nascem com rede social. Tem criança aqui que já nasce com mais seguidor no Instagram que eu. Então, é uma geração que ela já nasce inclusa, imersa no mundo digital. E por que é importante nós entendermos essas gerações? Porque nós precisamos entender como é que o Evangelho, como é que nós vamos trabalhar essas gerações para os próximos anos. Se nós não olharmos para essas gerações de forma clara, de forma nítida, nós temos errado de geração em geração. As nossas últimas gerações, nós tivemos erros muito fortes em relação ao Evangelho. A geração X, e aí vamos colocar aqui uma palavra, essa palavra não existe no português, mas a gente coloca ela só para a gente ter um coeficiente de religião. Vamos falar um coeficiente de indiferença em relação à religião, que é irreligião. Esse coeficiente, na geração X, ele era pequeno. É o quanto uma geração é indiferente à questão de espiritualidade, de Deus. E a geração X, que é a geração ali que nasce entre 1960 e 1980, ela começa com um coeficiente de 7%. Ou seja, 7% da população que nasceu nessa geração não queria saber de Deus, não queria saber de religião. Só que ela termina ali com 15%. Já a geração Y, que é dos milênios, ali entre 1970 até 1990, ela fica em torno de 21%. Ou seja, quase um quarto da geração também não quer saber de Deus.
A geração Z sobe para 29% esse coeficiente. Sabe o que é isso? A cada 3 crianças que nasceram na geração Y, uma não quer saber de religião. É grave. A cada 3 crianças que nasceram na geração Y, uma não quer saber de Deus, vive sem Deus. Já as estatísticas dizem que a cada semana nasce 2,5 milhões de bebês nessa geração atual, na geração alfa. E as estatísticas dizem que nós vamos alcançar entre 36% a 39% dessa geração de crianças, de pessoas, de gente, de homens e mulheres, que não estão nem aí para Deus. Não quer saber desse negócio de Deus, esse negócio de igreja, esse negócio de buscar a Deus. Não, eu quero é viver minha vida, eu quero ser feliz. Sabe o que é isso? Quase a metade da geração desses pequeninos aqui, ó. 40%. É algo terrível. Numa pesquisa feita na Inglaterra, com pessoas entre 40 e 45 anos, mais da metade, ou a metade, 50%, diz que não quer saber de Deus. Por que Inglaterra? Porque a Inglaterra, no século XIX, foi onde ocorreram os maiores avivamentos. John Wesley, George Whitefield. Nos Estados Unidos, Jonathan Edwards. Foram os maiores avivamentos no século XIX, início para o século XX. O avivamento da Rua Azusa aconteceu em 1901, início do século XX. Na Inglaterra, hoje, mais de 50% de homens que nasceram na geração Y, ou na geração Y, não querem saber de Deus. Algumas das características da geração alfa, que é essa geração agora, tem umas características muito fortes. Por exemplo, as famílias hoje, elas não querem ter muitos filhos. Então, nós temos no máximo 1 ou 2 filhos por família. E 2 é muito. Nós queremos ter 1 filho, então nós criamos reizinhos. Outra característica da geração alfa é que a maioria das famílias, ou boa parte das famílias, vão ser de filhos que não conhecem o que é uma família tradicional, onde tem o pai e a mãe. Muitas vezes tem só a mãe. Ah, Max, mas tem muita mãe que vale por 2 pais. Eu sei, eu fui parte de uma família onde a minha mãe valeu por 2 pais. Mas eu também sei o quanto faz falta um pai. Se não fosse o Senhor, eu não sei onde eu estaria hoje. Então tem muitas famílias, muitas crianças que estão nascendo hoje, que não vão saber o que é uma família onde tem o pai e a mãe. E muitas dessas famílias vão ser de crianças onde vão ser inseridas em uma estrutura de família homossexual, onde vão ter 2 mães
ou dois pais. Eles nunca vão saber o que é ter uma mãe e um pai. Porque você pode falar tudo, mas duas pessoas do mesmo sexo não geram um ser humano. Podem criar um ser humano, mas não geram um ser humano. Pode até ter caminhos biológicos para se ter um filho, mas gerar um ser humano é um homem e uma mulher. E muitos dos filhos da geração alfa não vão saber o que é isso. Porque vão ser doutrinados a não entender o que é uma família, onde tem um pai e uma mãe. Aí eu quero terminar essa introdução com a seguinte pergunta do nosso Senhor Jesus. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará porventura fé na terra? Então nós percebemos que, com o andar das gerações, nós estamos vendo um desconstruir dos princípios e dos valores bíblicos nas gerações. E nós precisamos fazer essa pergunta. Contudo, quando o Senhor Jesus vier, encontrará porventura fé na terra? Hoje nós precisamos ser e ter pais e mães que temem ao Senhor. Hoje nós precisamos começar a perguntar como gerar uma geração que teme ao Senhor. Como gerar essa geração? Como gerar uma nova geração? Como nós vamos passar o bastão para a próxima geração? Como nós vamos passar o fogo para a próxima geração? Nós precisamos, irmãos, ter muito calado dentro do nosso coração essa pergunta: como nós vamos, ou como nós iremos semear fé na próxima geração? Os nossos jovens hoje, meus queridos, eles estão caminhando a passos largos para o inferno. Os nossos filhos e as nossas filhas, hoje, se nós não tivermos temor de Deus dos nossos olhos e dos nossos lábios, eles estão caminhando a passos largos para o inferno. E deixa eu contar uma novidade para você, é que a gente não fala sobre inferno, né? Mas a gente precisa falar. O inferno existe, tá? Ele existe. E hoje nós precisamos ser pais e mães que semeiam nessa nova geração. E para isso, meus queridos, nós precisamos temer ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à tua mesa. Como nós vamos gerar uma geração de rebentos de oliveira? Como nós vamos gerar uma geração que seja ungida? Porque a oliveira fala de unção,
é da oliveira que vem o azeite, que vem a oliva. Como nós vamos gerar uma geração onde a vida, a unção do Senhor desça sobre ela? Isso começa de nós, queridos. Como homens e como mulheres, como pais e como mães. E para isso nós precisamos começar a diferenciar aquilo que é eterno daquilo que é temporal. Há uma frase que diz que tudo que eu faço que não tem um cunho eterno é eternamente inútil. Tudo aquilo que eu faço que não seja eterno é eternamente inútil. Se tudo que eu planto nos meus filhos hoje não tem uma intenção, um ponto na eternidade, vai morrer com ele. Se a faculdade, se os cursos, se as habilidades, os talentos que eu quero produzir nos meus filhos hoje, não tem um cunho apontando para a eternidade, tudo isso que eu estou fazendo é eternamente inútil, vai passar. Então nós precisamos começar a ter uma atitude em nós, em que nós vamos ter que diferenciar aquilo que é eterno daquilo que é transitório. Conceitos eternos de conceitos transitórios. Por exemplo, nós precisamos começar a entender a diferença entre ser feliz e ser bem-aventurado. Entre essas duas palavras, porque muitas vezes nós confundimos na Bíblia, e muitas vezes até traduções da Bíblia colocam bem-aventurado como feliz. Se você pegar algumas traduções, como a NVI, vai falar assim: feliz é o homem que teme ao Senhor. Se você for pegar o Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, em algumas Bíblias está: felizes são aqueles que são pobres de espírito. Então nós começamos a confundir bem-aventurado com feliz, e há uma diferença, porque feliz fala de um conceito circunstancial, feliz fala de um conceito temporário, de um conceito transitório. Felicidade fala de um estado temporário, de um estado circunstancial, como o próprio tem muita gente que até fala um ditado, né? Não, a gente não tem felicidade, a gente tem momentos felizes. E é verdade. Porque muitas vezes nós corremos atrás de momentos felizes, de momentos de êxtase, de momentos de apoteose, de momentos em que a gente vai estar assim, onde o nível de dopamina vai lá em cima, onde o nível de adrenalina vai lá em cima. Nós ficamos procurando por aquele momento único. E muitos de nós viemos à igreja, ou vamos aos cultos, procurando aquele momento em que Deus vai me arrebatar, em que Deus vai me tirar em êxtase, em que eu vou sentir aquele arrepio, em que aquele momento assim que eu vou cair, aquele momento em que Deus vai ser, eu vou ter aquele êxtase espiritual. Muitas vezes nós viemos para cá à procura disso. Muitas vezes nós vamos, não, porque quando eu casar, rapaz, então tem aquela moça que coloca toda a sua esperança no momento do casamento. Ou aquele rapaz que coloca todo o seu... Não, porque assim, meu maior sonho é ter um Camaro amarelo. Rapaz, o dia que eu tiver um Camaro amarelo, eu zerei a vida. Hoje tem essa expressão, né? Não, zerei a vida. Não preciso de mais nada na vida. Nós procuramos por esse momento.
Por quê? Porque nós queremos ser felizes. Nós procuramos por felicidade. Nós procuramos por aquele momento em que vai marcar minha vida para sempre. E isso foi incrustado em nós, muitas até pelos filmes, pelos romances, pelas novelas que nós assistimos. Aquele momento em que o mocinho encontra com a mocinha, e ele corre de um lado, e ela corre do outro, e eles se abraçam. E aquela música cresce, e rufam os tambores, e aquela melodia por trás, e eles se beijam, e vira aquela coisa maravilhosa, não é? Fica a dica aí, viu? Passar um vídeo desse lá no Dia dos Namorados. Nossa, que maravilha! E é realmente, muitas vezes, isso que acontece. Mas esquecemos que esse dia passa. Só que o filme acaba ali. Os felizes para sempre. Mentira! Tem a segunda-feira, tem a terça-feira, tem o boleto, tem o gás, a água, o telefone, a C&A, Riachuelo. Tem a dor de barriga, o mau hálito. Né? E aí a gente vai procurando reviver a felicidade. Reviver os momentos felizes. Então, felicidade, e muitas vezes nós passamos esse conceito para os nossos filhos. Então, os nossos filhos viram robozinhos de come-come de felicidade. Eles querem picos de dopamina todo dia, toda hora. E agora com o TikTok, eles têm picos de dopamina de segundos. Porque eles veem um vídeo de 5 segundos, a dopamina vai lá em cima, aí abaixa. Eles precisam ver mais vídeo. E mais vídeo. E mais vídeo. E mais vídeo. Aí eles ficam zumbis. Escravos do celular. E sabe quando é que eles vão aprender a temer o Senhor olhando para o celular? Nunca. Porque não se encontra o Senhor na tela do TikTok. Queremos consumir, viajar, comprar, muitas vezes. E nós passamos esse conceito para os nossos filhos. Nossos filhos, eles vão querer ter, consumir, para ser feliz. Mas bem-aventurado é um outro tipo de conceito. É um conceito eterno. É um conceito que é a palavra bem-aventurado, a palavra na Bíblia que mais se assemelha à palavra bem-aventurado, é a palavra shalom, que fala, que é a palavra shalom, que fala de paz. Que fala de paz. E o que é paz? Paz é a justiça de Deus, operada em todos os níveis da minha existência. Paz é a justiça de Deus, trazendo suprimento, preenchimento total em todos os lugares. Paz não é algo que você tem em momentos e depois se vai. Paz você pode ter mesmo no meio da guerra, mesmo no meio da aflição, mesmo no meio da abundância
e da escassez. Paz, ela independe das circunstâncias. Paz é algo gerado pelo Espírito de Deus dentro de nós. E quem tem paz na sua vida é alguém bem-aventurado. Nós precisamos ter esse conceito incrustado em nós e passar esse conceito para os nossos filhos. Porque nós não podemos mais ficar buscando coisas para nos fazer feliz, mas nós precisamos procurar ser bem-aventurados em Deus. E é nós que somos Ruth, que fomos resgatados por Boaz, que fomos resgatados por Deus, só nós conseguimos ter Shalom. Bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados. Por quê? Porque paz só se consegue no reino de Deus. A paz é a justiça de Deus permeando todas as áreas, todos os ambientes, todas as dimensões e todos os níveis da nossa existência. Nós precisamos parar de ensinar para os nossos filhos a procurar a felicidade. Porque muitas vezes na busca da felicidade, os nossos filhos serão pessoas que não medirão esforços para alcançá-las, muitas vezes passando por cima do seu próximo. Mas paz, ser bem-aventurado, é só para aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. E é outro conceito que nós precisamos mudar. Porque temer ao Senhor é diferente de ter medo de Deus. Muitas vezes nós ensinamos os nossos filhos a ter medo de Deus e não temer ao Senhor. Porque ter medo de Deus é fruto de alguém que desconhece a Deus. E por desconhecer a Deus, ele passa a ter medo daquilo que ele não conhece. Muitos de nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Então a maioria das coisas que a gente fala para os nossos filhos, ó, não faça isso porque Deus não gosta. Não faça aquilo porque Deus não gosta. E muitas vezes os nossos filhos só sabem aquilo que Deus não gosta. E nós não ensinamos para os nossos filhos aquilo que Deus gosta. Nós não ensinamos para os nossos filhos aquilo que Deus ama. Nós não ensinamos os nossos filhos a amar o Deus. Mas nós ensinamos os nossos filhos a ter medo de Deus. E ter medo está ligado a desconhecimento de Deus. Ter medo está ligado a pecado. Ter medo está ligado a punição. Ter medo está ligado a separação. A primeira coisa que Adão sente quando ele peca é medo. Ele se esconde de Deus. Ele faz folhas de figueiras. É um biquíni para Eva. De folha de... É de figueira? É de figueira. E ele se esconde de Deus. E quando Deus, no virar do dia, vai procurar ele para ter a conversa diária com ele, Deus, Adão, cadê você? E ele vira para Deus, não conseguindo muito se esconder, fala assim, olha, eu vi que eu estava nu e tive medo.
Eu tive medo porque eu olhei para mim mesmo e eu vi que tinha pecado em mim, que eu estava em nudez. Então o medo está ligado ao pecado. Muitas vezes quando Jesus chegava para a pessoa, a primeira coisa que ele falava para aquela pessoa: não tenha medo. Porque é natural de nós, pecadores, sentirmos medo de Deus. É natural de nós, que estamos afastados de Deus, temos medo de Deus. Mas Deus não nos chamou para ter medo dEle. Deus nos chamou para temê-lo. E temer é um outro conceito, diferente. O conceito de temer fala mais de amar. Fala de buscar. Fala de se submeter. Temer fala de alguém que se relaciona com Deus. E muitas vezes quando nós falamos de relacionamento, nós confundimos relacionar com Deus com permissividade. Não, porque aí eu vou ser amigo de Deus. E muitas vezes nós achamos que por ser amigo de Deus, nós podemos qualquer coisa. Nós podemos chegar diante de Deus de qualquer jeito. Nós podemos fazer as coisas para Deus relaxadamente. Mas à medida que nós nos relacionamos com Deus, nós vamos entender que ao andarmos com Deus pela graça e ao temê-lo, nós nos relacionamos com Deus de forma respeitosa. Todo relacionamento com o Senhor que não é baseado no temor ao Senhor é falso. Presta atenção. Todo relacionamento com o Senhor que não é baseado no temor ao Senhor é falso. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor. Não a ter medo, mas também a não ser permissivo com Deus. A ser libertino com Deus, mas a temer ao Senhor. Por quê? Porque mesmo Jesus, sendo o Filho de Deus, o relacionamento dele com o Pai era um relacionamento de temor. Temor. Vamos abrir as nossas Bíblias, só para a gente basear isso. Em Isaías capítulo 11, eu vou ler na versão NVI, vocês podem acompanhar na versão de vocês. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Versículo 3, ele se inspirará no temor do Senhor. Tem algumas versões que falam que ele se conduzirá pelo temor do Senhor. Então, quando eu me relaciono com Deus, uma das características que mais é intensa em mim é o temor do Senhor. Para mudarmos o quadro das nossas futuras gerações, precisamos nos tornarmos bem-aventurados, e para isso precisamos temer o Senhor. Nós só geramos filhos como rebentos da oliveira se formos bem-aventurados. Mas nós só seremos bem-aventurados se nós formos pessoas que temem ao Senhor. Uma geração como rebentos de oliveira só é gerada por homens bem-aventurados. Mas homens bem-aventurados só são bem-aventurados se eles nutrirem o temor do Senhor no seu coração.
Não existe bem-aventurança na permissividade, não existe bem-aventurança na falta de respeito, não existe bem-aventurança num coração que não se queda ao Senhor, não existe bem-aventurança no coração daquele que não busca o Senhor, que não ama o Senhor, que não entra em relacionamento com Deus. Não! O temor do Senhor nasce no coração daquele que se rende ao Senhor, somente nesse. E pasmem, quem gera o temor do Senhor em nós é o próprio Espírito Santo. Somente um buscar, andar e relacionar com a palavra e o Espírito gera temor em nosso coração. Não existe fórmula mágica. Pode pedir para o pastor colocar a mão na sua cabeça para gerar temor do Senhor. Não vai gerar. O que gera temor no coração de uma pessoa é um relacionamento diário, constante, diariamente diante do Senhor. É o joelho dobrado, é o coração quebrantado, é a falta de amor próprio diante da cruz do Calvário, é a falta de justiça própria diante daquilo que Jesus fez na cruz por nós. É o reconhecimento do senhorio do Senhor. É o reconhecimento daquele que é digno de louvor diariamente. Somente esse se torna bem-aventurado. Por quê? Porque o caráter de Cristo em nós, gerado em nós, que nos leva a ser parecido com aquele que teme ao Senhor. Não é uma mágica. Não é um toque. Não. É um dobrar. É um relacionamento. E para terminarmos, eu quero refletir em dois modos de apresentarmos o Senhor para os nossos filhos e moldarmos as nossas próximas gerações. A Bíblia está recheada de exemplos, mas eu escolhi dois para nós termos esses dois na nossa mente. O primeiro é o modo Eli, né? Eli era sacerdote do Senhor, está em 1 Samuel, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, vamos ler, em 1 Samuel capítulo 2, no versículo 12, fala o seguinte: os filhos de Eli eram ímpios. Sabe o que é ímpio? É aquele que desconhece a Deus. Ímpio é aquela pessoa que não sabe nem para onde passa Deus. Nunca viu Deus na vida dele. Só que tinha uma questão. Os filhos de Eli eram o quê? Sacerdotes. Rapaz, imagina um sacerdote ímpio. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Meu Deus. Nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com o garfo de 3 dentes.
E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Ou seja, ele queria a carne antes de oferecer a Deus. Meus irmãos, isso aqui é seríssimo. Isso aqui é seríssimo, porque Eli era sacerdote. Ou seja, os filhos de Eli viviam num ambiente de culto. Os filhos de Eli viviam num ambiente litúrgico. Então os filhos de Eli sabiam, pelo menos em teoria, o que era servir ao Senhor. Os filhos de Eli eram sacerdotes, ou seja, tinham o cargo, tinha a prerrogativa de serem sacerdotes. Mas apesar de apresentar todas essas coisas para os seus filhos, Eli não conseguiu passar para eles o essencial. E muitas vezes, meus queridos, nós pensamos que apresentar Deus para os nossos filhos é trazer eles aqui para o culto. Apresentar Deus para os nossos filhos é fazer eles frequentar a igreja todo domingo. Que apresentar Deus para os nossos filhos é cantar uma música de vez em quando com eles. E não é. Nós podemos fazer tudo isso e eles continuarem sendo ímpios. Nós podemos mostrar a religião dos crentes para eles. A religião dos crentes é essa. Você canta assim, você até ensina o evangeliquez para eles, né? Primeira lição, vamos falar aqui com o papai. Está amarrado. Fala, está amarrado. Ele está amarrado. Aí tudo que você orar agora, no final você fala assim, em nome de Jesus. Aí ele fala, em nome de Jesus. Agora você levanta a mão, ele levanta a mão. Agora você abaixa a mão, agora você abaixa a mão. Agora você senta. Agora você lê a Bíblia. Agora você pula. Agora você senta. Agora, deixa eu te falar. E você não pode falar você não pode falar Maria. Maria você não pode falar. Mas eu conheço a Maria. Não, essa aí você pode falar. Você não pode falar a outra Maria. Por quê? Porque é pecado, Deus não gosta. É assim que a gente apresenta Deus para os nossos filhos. E os nossos filhos crescem falando o evangeliquez. Mas pasmem, eles não temem ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu não ensino temer ao Senhor em apostila. Eu não ensino temer ao Senhor em seminário. Eu não ensino temer ao Senhor em pregação. Eu ensino temer ao Senhor temendo ao Senhor. Eu ensino temer ao Senhor com o meu coração no dia a dia. Porque os meus filhos não vão fazer aquilo que eu falar para eles fazerem. Eles vão fazer aquilo que eu sou. Eles vão fazer aquilo que eu faço. Eles vão fazer aquilo que eu me determinei a ser. Eles vão fazer aquilo que o Senhor fez de mim. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor nasce no coração de alguém que se dobra ao Senhor. Então, se você não é alguém que se dobra ao Senhor, não queira que os seus filhos sejam. Se você não é alguém que adora ao Senhor, não queira que os seus filhos sejam adoradores. Se você é alguém infiel, não queira que os seus filhos sejam fiéis.
Por quê? Porque nós geramos uma geração e nós não fazemos uma geração. O que é gerar? É nascer de dentro. É nascer daquilo que nós somos. Ele não gerou sacerdotes. Ele deu à luz a sacerdotes. Mas ele não gerou sacerdotes. Os filhos de Eli, apesar de ter o cargo de sacerdote, apesar de saber a liturgia de sacerdote, eles eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Isso é triste. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. O temor do Senhor se aprende. O temor do Senhor se passa. Como eu já disse, não por apostila, ou por seminário, ou por pregação. Mas o temor do Senhor se passa por discipulado. O temor do Senhor se passa. E sabe quais são os melhores discipuladores dos seus filhos? Vocês. Os pais. Não tem melhor discipulador do filho do que o pai. Sabe por quê? Porque o filho está com você quase 24 horas. Os pequenininhos são 24 horas por dia. Eles vão crescendo, vai diminuindo a quantidade de horas que eles ficam com a gente. Mas até eles alcançarem a maioridade, eles estão com a gente o tempo todo. Não acha você que é o Irã que vai discipular seus filhos. Não acha você que é a Tina que vai discipular seus filhos. Que é o tio Max, a tia Eliane, o tio... Não. O melhor discipulador dos seus filhos é você. É os pais. Essa semana, eu conversando com uma das nossas... com as nossas senhoras, ela me apresentando o desempenho do filho dela na escola. Desempenho muito bom. E aí chegou uma outra irmã, que é professora dele aqui no Geração Vida. Não, porque ele é assim, está uma bênção, tá uma bênção demais, tal. E aí a irmã falou assim, nossa, mas essa irmã é uma bênção mesmo, ela fez uma diferença no meu filho. E eu pensei assim, realmente ela fez, mas quem mais fez diferença na vida do filho foi ela, foi a mãe. Sabe por quê? Porque nós ficamos com seus filhos 1h30 aqui por semana. Sabe quem fica com seu filho todo dia? Adivinha? Você. E é você o responsável por passar. E eu gosto mais de 2 mulheres na Bíblia, que a gente quase não fala delas, mas, na verdade, eu gosto muito de gente na Bíblia que a gente quase não fala. A gente gosta de falar dos grandes, né? Mas tem 2 mulheres na Bíblia, meu irmão, que eu sou, assim, apaixonado por elas. Uma chama Lloyd, a outra chama Eunice. Uma era a avó, a outra era a mãe. De quem? Timóteo. A avó e a mãe de Timóteo. Porque a mãe de Timóteo era uma judia que casou com um grego. E o pai morreu. Mas elas criaram Timóteo, desde criança, no temor do Senhor. Ensinaram Timóteo. Passaram para Timóteo o filé do boi da palavra de Deus. Passaram para Timóteo o fino da palavra. Passaram para Timóteo como era temer a Deus. E chegou um momento em que Timóteo encontra-se com Paulo. E Paulo percebe em Timóteo algo diferente. Paulo percebe em Timóteo que naquele rapaz tinha algo diferente. Então Paulo chama Timóteo para si. Fala assim, rapaz, esse menino ele tem que andar comigo, porque esse menino aqui tem potencial. Mas quem gerou esse potencial em Timóteo?
Foi Paulo? Nós conhecemos Timóteo como um dos discípulos, filhos de Paulo, mas quem gerou em Timóteo o temor do Senhor foi a mãe e a avó dele. Quem ensinou Timóteo as sagradas escrituras foi a mãe e a avó dele. Abre lá em 2 Timóteo, capítulo 1, vamos ler do 4 ao 5. Fala o seguinte: lembrado das tuas lágrimas. Isso é Paulo escrevendo para Timóteo, tá? Depois de um tempo. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Fala, fé sem fingimento. Isso se chama temor do Senhor. Fé sem fingimento é igual a temor do Senhor. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Olha só, a fé sem fingimento, primeiro habitou em Lóide e Eunice, e ela passou para Timóteo. Vamos abrir lá em 2 Timóteo 3, do 14 ao 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo que de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo, ele não foi ensinado por Paulo, ele foi burilado por Paulo. Ele foi aperfeiçoado no discipulado com Paulo. Mas antes disso, ele foi potencializado por sua avó e por sua mãe. Como gerar rebentos de oliveira, sendo nós bem-aventurados. E como sermos bem-aventurados? Temendo ao Senhor. A base para uma geração que teme ao Senhor é ter pais que os ensine. Timóteo só foi um discípulo bem-sucedido de Paulo, por causa de Lóide e Eunice. Elas gastaram tempo de ensino, ministração sobre Timóteo. Somos responsáveis por passarmos para a próxima geração uma base bem-sucedida. Hoje, o nosso maior investimento deve ser prepararmos uma geração de homens e mulheres intensos na palavra e no Espírito Santo. Todos nós aqui vamos passar, viu, gente? Todos nós. Talvez daqui 50 anos, ou daqui 60, 70 anos, nenhum de nós estamos sentados nessas cadeiras aqui. Mas a próxima geração vai estar. Que tipo de homens nós vamos deixar aqui? Que tipo de mulheres nós vamos deixar aqui? Homens secos, igual isopor, ou encharcados pelo rio da vida? Só depende de nós. Nós precisamos deixar o fluir da graça, da glória e da palavra de Deus fluir dos nossos lábios para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam ver-nos amando a Deus, temendo a Deus, se entregando a Deus, para que eles aprendam que há um Deus no trono. Temer a Deus é a mesma coisa que colocar Deus no centro. Flávio, temer a Deus é colocar Deus no centro de todas as coisas. É ter Deus como primeiro e único. E eu queria que agora você se levantasse e falasse para o Senhor: Senhor, eu quero ser alguém que gera uma geração para o Senhor.
Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles eram ímpios. Mas naquela época Deus levantou alguém que amava o Senhor e soube ministrar diante do Senhor. Esse alguém chamava Samuel, porque ele teve uma mãe chamada Ana, que todos os anos fazia uma túnica nova para ele. A túnica nova fala de uma vestimenta de temor. A túnica nova fala de uma vestimenta de uma mãe e de um pai que teme ao Senhor. Senhor, ensina-nos, ó Senhor Deus, a tecer túnicas novas para os nossos filhos. Ensina-nos, ó Senhor Deus, a tecer túnicas de louvor, de adoração, que colocam o Senhor no centro. Senhor Deus, enche este lugar, Senhor Deus, de homens e mulheres, ó Senhor Deus, que temem o Senhor. E eu sei, Senhor, eu sei, que o Senhor fará dessa igreja cheias de homens e mulheres que gerarão uma próxima geração inteira para o Senhor. Inteira para o Senhor. Coloque-se diante do Senhor, busque o Senhor, coloque Ele no centro agora. Esses poucos minutos que ainda você tem para buscar o Senhor. E deixe o Senhor te molhar. Oh Espírito Santo de Deus. Aqui estamos nós, Senhor Deus, mais uma vez diante do Senhor. Ouvimos a Tua palavra, Senhor Deus, e nos rendemos a ela. Oh Espírito de Deus, faz dessa igreja um lugar, Senhor Deus, de um manancial ao Senhor. Um lugar de manancial da vida do Teu Espírito. De pessoas bem-aventuradas que temem ao Senhor. No nome de Jesus. Que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda. E que operando quem impedirá. Tu guardas as nossas vidas, ó Deus. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Oh Espírito Santo, você pode cantar, reina em nós. Espírito Santo, reina em nós, venha a nós tua glória, ó Deus. Centraliza o Senhor na tua vida agora, meu irmão. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Tu és o centro da nossa vida, Senhor. Seja o centro. É o Senhor que tememos. Seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós teu reino. Venha em nós, venha
Seja Ele o centro. Seja o centro. Declare na sua vida. Seja tudo a todos nós. Aleluia. Aleluia. Seja o centro. Seja tudo a todos nós. Seja Jesus o centro. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aleluia. Jesus seja o centro. Jesus seja o centro sobre todas as famílias. Sobre cada família aqui presente. Sobre cada família que nos assiste.